Olá, boa tarde a todos e a todas. Estou ingressando aqui novamente porque me disseram que eu estava sem áudio. Agora espero que esteja tudo ok. Estou fixando o tema da live. Agora vocês me ouvem? Quem estiver chegando, por favor, diga se consegue me ouvir, se tem algum problema no áudio. Bom, eu já vou falando aqui. Hoje, dia 17 de dezembro de 2021. Cláudia, tudo certo? Consegue me ouvir? Hoje, dia 17 de dezembro de 2021, são 17 horas. A nossa live é de lançamento de um livro, Machine Learning nas Decisões, o uso jurídico dos algoritmos, uso jurídico dos algoritmos aprendizes. O livro já está aqui comigo. É do nosso colega e amigo Sebastião Tavares Pereira. Ele escreveu o livro, está contando aqui com o apoio e o lançamento pela Matra 12. Se trata, sem dúvida nenhuma, de um tema bastante debatido, bastante controvertido. Sobre ele muito se avançou nos últimos anos, mas há quem tema que esta questão de máquinas poderem estar no lugar ou auxiliar os juízes em suas decisões. É sobre isso que debateremos hoje aqui na live, conversaremos e vou ver se ele já entrou aqui. Ele não entrou. Deixa eu falar com ele aqui. Então, conversaremos sobre o uso das máquinas, dos algoritmos nas decisões judiciais, em que isso pode beneficiar, em que isso pode alterar, em que isso pode causar impacto na prestação jurisdicional. Estou aqui conversando com ele para ver se ele consegue entrar. Já alguns colegas presentes, Amarildo, Rosilane, Sônia, Mari. Ele está tentando entrar. Tem que entrar de novo no Instagram e acessar a página da Matra 12 e colocar lá em cima na bolinha que gira ao vivo para poder entrar, Tavares. É assim que funciona. Se ele está me ouvindo, acho que não. Estou falando aqui com ele. Pronto. Vou mostrar aqui de novo para vocês o livro. Já está disponível aqui na Matra 12 para quem quiser. A forma de aquisição está no site e no Instagram. Vocês podem fazer um Pix e nós enviaremos o livro. Também, ele ainda não me respondeu. Por isso que eu estou olhando aqui, olho para cá, olho para lá. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Também não. A gente fez um teste hoje. Fez um teste hoje de manhã e deu tudo certo. Deixa eu ver aqui. Sônia, eu também já comprei o meu. O meu é esse aqui, ó. Eu só tô aguardando agora o autógrafo do autor. A Cláudia e o Everton, se conseguem me ouvir aqui e se puderem entrar em contato com ele para poder auxiliá-lo
Eu já mandei algumas mensagens, mas eu acho que ele não está conseguindo entrar. Não conseguiu. Vocês me ouvem bem agora, né? Acredito que sim. O livro tem 746 páginas. Ele tem... uma quantidade bem grande de capítulos. Eu agora esqueci. Eu tinha visto no início e agora me perdi. Mas ele tem 746 páginas. Na verdade, ele chega a 780. É um número muito grande de páginas. Eu também quero uma dedicatória. Ele está tentando entrar, está tendo uma certa dificuldade aqui. Estou pedindo para ele fazer tudo de novo. Então, ele tem uma... E eu, no meu ponto de vista, eu já penso que escrever 200 páginas de um livro com um raciocínio lógico, início, meio e fim, já é uma tarefa muito árdua, uma tarefa muito difícil, que exige comprometimento, constância. Imagina mais de 700 páginas. Pronto, nosso convidado entrou. Se eu fazer diferente, tentar convidá-lo aqui. Pronto! Nasceu! Deu certo. Joia. Você vê que, às vezes, a tecnologia nos pega, né? Nós fizemos um teste hoje de manhã, ou no início da tarde, deu tudo muito certo, foi tudo muito rápido, e agora a gente teve um problema, mas estamos aqui. Eu estava fazendo uma apresentação breve sobre o seu livro, estava aqui dizendo, eu tinha visto inicialmente que eram 746 páginas, mas não são, né? São 786, é isso? 796 páginas. 796. E eu estava já dizendo que eu penso que escrever 200 páginas ou até 100 páginas com um raciocínio lógico, querendo expor para quem nos lê algo com início, meio e fim, e passando um recado já é difícil. Você imagine mais de 700 páginas. É algo que requer disciplina, comprometimento e constância, que foram as palavras que eu consegui hoje captar na hora que estava pensando em fazer essa live. Estava dizendo também, antes de você entrar, Tavares, que é um tema que exige quebra de paradigmas, quebra de ideias preconcebidas, de mitos, e deixar um pouco de lado aquela ideia, aquela noção de substituição do homem pela máquina. Vamos utilizar os algoritmos na medida em que eles forem favoráveis para nós, na medida em que eles nos auxiliarem. Mas, dando sequência, eu vou fazer uma breve apresentação sobre você. Sebastião Tavares Pereira é juiz do trabalho aposentado do TRT de Santa Catarina e também analista de sistemas. Mestre em Direito, foi professor de Lógica de Programação, Linguagem de Programação, Banco de Dados, Direito Constitucional do Trabalho e Processual do Trabalho, em cursos de graduação e pós-graduação. É autor de diversos artigos jurídicos sobre processo eletrônico e autor do livro Direito Constitucional, Devido Processo Substantivo, Substantive Due Process. Então, bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Para quem nos assiste, eu posso dizer que eu conheci o Tavares e eu me lembro bem o dia certinho, foi no dia 5 de julho de 1998, alguns dias antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Eu era juíza substituta, recém
recém tinha tomado posse, recém mais ou menos um ano e pouco, estava indo para a segunda junta de conciliação e julgamento de Blumenau. Lá eu fiquei um pouco tempo trabalhando com ele e me lembro muito bem de um processo que tinha lá, que volta e meia a gente conversava sobre ele, que era uma reintegração, era uma ação coletiva, algo de um sindicato do Banerj. Veja como faz tempo, né? Então, eu vou mostrar aqui de novo, ó, o livro. Chegou, tá aqui. Esse aqui é meu, tá? Eu já comprei. A Sônia comprou também, já disse aqui. E vou dar início aqui, dou a palavra para você, para a gente fazer algumas considerações iniciais. E, na sequência, eu já te faço a primeira pergunta. Pode ser? Pode ser, pode ser. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ouvindo tudo bem. Certo. Eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial a você, Patrícia, pela presidência da Amatra, pelas atividades da Amatra neste final de ano, que está sendo um final de ano bastante atípico, diferente, bem com a sua marca agitada e muito criativa, né? Tivemos ontem o lançamento do livro do meu colega de concurso, o juiz Carlos Alberto, e hoje estamos fazendo o meu. Eu não lembro que a Amatra tenha feito um final de ano anterior, assim como este. Eu gostaria de agradecer aos que estão presentes, naturalmente, e deixar registrados os meus agradecimentos na pessoa da Patrícia, da juíza Patrícia, à Amatra. A Amatra me acompanhou, me incentivou ao longo desses muitos anos de reflexão, de estudos e pesquisa sobre o processo eletrônico, sobre aquilo que está por trás do processo eletrônico, em termos teóricos, em termos tecnológicos e assim por diante. Então, hoje a entidade está me prestigiando mais uma vez e eu sou muito grato à Amatra por isso. Os meus colegas todos, na associação, somos uma família, né, de magistrados que há longos anos mantêm a associação e prestam um excelente serviço, não só para nós internamente, mas faz esse trabalho de difusão de conhecimento, de saberes, dá cursos, esse produto. Acho que é muito relevante. Foi nesta nossa querida casa que eu apresentei os meus primeiros artigos, lá na primeira década do milênio ainda, sobre essa temática. Eu vim, presidente, da área de ciências tecnológicas para a área jurídica. Lá as coisas continuam sendo A ou B, terceiro excluído, lógica estrita, né? E no direito eu descobri que na teoria e na prática as coisas são um pouco diferentes. Uma coisa pode ser A e pode ser B ao mesmo tempo, é quase quântico o direito nesse aspecto. No direito existem quase As, quase Bs, existe uma nuance, um contínuo de situações entre os dois extremos. E, curiosamente, no direito, inclusive, para a mesma pessoa, para o mesmo julgador, né, o que é A hoje pode ser um B amanhã. As pessoas mudam seus entendimentos, suas visões, suas compreensões das coisas. Os sociólogos tiveram de avançar muito para teorizar isso, como eu tentei demonstrar, inclusive, e tento demonstrar no capítulo 3 da obra, um capítulo que se chama Estrutura. Parece brincadeira isso, mas não é brincadeira. Isso é central nas dificuldades para colocar o aprendizado automático nas decisões. Essa maleabilidade, né, a ductibilidade do direito.
A lei do fator hermenêutico, do capítulo 15, trata exatamente disso. Ao escrever o livro, eu me defrontei com essas diferenças básicas para buscar explicações. E ao enunciar, por exemplo, as leis e axiomas dos capítulos 13 a 16, elas aparecem e se tornam razões para fazer certas coisas e vedações para fazer outras. Então, acho que nesse aspecto há muita reflexão aí interessante na obra, né? Sem querer vender o meu peixe diretamente, mas eu tenho a impressão que são reflexões muito relevantes, tanto para os juristas quanto para os tecnólogos. Certamente falaremos mais a respeito dessas questões, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode começar, agora, propriamente dita, as minhas perguntas para a live. Gostaria que você explicasse o que se trata o título e o subtítulo. Machine Learning nas decisões, o uso jurídico dos algoritmos aprendizes. Essa pergunta permite uma espécie de contextualização, né, da obra. O título do livro ele tem 4 ideias básicas. Machine Learning, aprendizado de máquina ou aprendizado automático, é bom, podemos falar uma coisa ou outra, mas estamos falando da mesma coisa. Decisão, uso jurídico e algoritmos aprendizes. O aprendizado de máquina, que é a primeira ideia que eu extraio aí desse título, é o tipo de inteligência artificial mais vistoso do momento, por inúmeras razões que não vamos examinar agora. Mas a ideia é muito antiga, embora ela agora esteja no auge, né? Como todos nós sabemos, os computadores nasceram chamados de cérebros eletrônicos. Todos nós temos cérebros eletrônicos em casa à vontade, né? E não era por acaso que eles eram chamados assim. Sonhava-se em implantar realmente inteligência nos computadores, né? Nesses ferramentais novos, lá na década de 40, 50. Mas só agora essa tecnologia do aprendizado de máquina desabrochou efetivamente. Aparentemente, quando nós falamos de inteligência artificial e tecnologia, há muito a dizer aos juristas e pouco aos tecnólogos. Acho que essa visão tem suas armadilhas, por causa da natureza do trabalho maravilhoso dos tecnólogos, que é, em essência, analisar e otimizar sistemas. É isso que eles fazem. Isso supõe transformar, né, as maneiras de fazer as coisas. Então, o processo judicial ele é um objeto muito sensível e mexer neste ferramental é algo que precisa ser feito com muito cuidado. Então, o aprendizado de máquina vai poder nos ajudar nisso, mas nós precisamos fazer isso com cuidado. A outra ideia é decisões, né? Nós falamos de decisões aí, claro, decisões judiciais. Seria possível usar esse aprendizado automático para ajudar nas decisões judiciais? Essa é a questão central do livro. E aí, só um parênteses, seria todo tipo de decisões, né? Sentenças, liminares, tutelas, até em execução, todos os tipos de decisão. Exatamente, exatamente. Sempre que entra um juiz com o seu entendimento, expedindo, dando caminhos para o processo, nós estamos falando desse momento, né, de um momento de decisão. É claro que nós podemos raciocinar bastante sobre a questão das sentenças judiciais, daquele momento crucial do processo. Mais importante, né? E onde, inclusive, o processo eletrônico tem o seu gargalo principal, o seu famoso gargalo, né? Veja, o que essas decisões têm de diferente, né? Se é que tem, que facilita, dificulta ou impede até o uso nelas do aprendizado automático? Essa é uma questão que a gente precisa examinar, né, com carinho. Outra coisa é o uso jurídico. A outra ideia que está aí é o uso
jurídico. Por que não botei só uso? Né? Porque eu queria realçar a questão de haver usos e usos. Usos jurídicos e não jurídicos. Pode haver. Né? A gente tem a tendência de pensar que se um modo de fazer é tecnicamente possível, então só por isso esse modo é conforme ao direito. E nós sabemos que não é assim. Imensas batalhas judiciais estão ocorrendo atualmente para interromper usos inadequados da tecnologia. Né? A gente sabe disso, todos os senhores sabem. Então, nós temos que refletir sobre quando e como a IA do aprendizado automático pode entrar nas decisões, pode nos ajudar nas decisões. Né? De que maneira? E a quarta ideia é algoritmos aprendizes. Afinal, quais os segredos dos mágicos que fazem essas ferramentas que aprendem? Né? E de que modo eles são diferentes dos algoritmos clássicos, como os que eu escrevia, com instrução por instrução, comando por comando para o computador seguir. Quando eles são diferentes quando aprendem, eles são diferentes quando são postos em prática para trabalhar, essas são sempre questões candentes. Né? Então, revolvendo essas reflexões todas, de forma metódica, nós nos preparamos para dizer se dá e por que dá, e se não dá, por que não dá, de usar o aprendizado automático nas decisões judiciais. Vamos estar melhor preparados para isso. Uma coisa é certa, o mundo jurídico é esquisito mesmo. Ele é diferente. Os tecnólogos podem aplicar a sua expertise, que é imensa hoje, né? O trabalho deles é admirável, para melhorar os nossos sistemas. Isso é a missão deles. Mas eles precisam melhorar de modos que o direito necessita e aceita, né? Que são esses meios que eu falo de jurídicos. Vejam, o Victor, do STF, em variados momentos do livro, é utilizado como exemplo. Aí, é válido nos perguntarmos por que ele foi posto naquele ponto da cadeia procedimental, ali. Né? Nós temos no primeiro grau, segundo grau, os tribunais superiores, o STF, e ali, naquele momento, na antecâmara do STF, nós temos esse algoritmo ajudando lá na parte decisória, fazendo classificação de processos. Por que ele foi posto ali? Porque o STF tem mais recursos para encomendar um projeto, né? Existem razões técnicas facilmente explicáveis, como fica evidente com a leitura, por exemplo, do capítulo 11, funções, variância e tendenciosidade, e com os capítulos subsequentes, onde eu tenho os axiomas e leis do processo judicial eletrônico. Então, ele não está lá por acaso, existe uma razão técnica que viabiliza a presença dele naquele ponto, fazendo o que faz. Da sua fala aqui me veio uma pergunta. Você considera que os algoritmos aprendizes, a inteligência artificial, seria mais utilizada, mais passível de ser utilizada em recursos extraordinários, como o recurso de revista, recurso especial, e o recurso que vai para o Supremo Tribunal Federal, que é o próprio recurso extraordinário, do que em segundo grau e em primeiro grau? Olha, essas coisas todas a gente precisa examinar à luz do que ocorre em cada ponto. Né? Então, sempre que nós temos algo que é feito com uma certa mecanicidade, sem pensar muito, mas conferindo, isso aqui, veio isto, não veio isto, veio aquilo, não veio aquilo, sem grande interferência de um intérprete, né, de um julgador, nesses momentos, o aprendizado de máquina ele entra de uma maneira muito efetiva. E a gente vai ver, aí, quem olhar o livro vai ver que
sempre que há uma incidência muito profunda, isso tem uma lei a respeito, que é a lei da variância, eu chamei de lei da variância, tem uma variação muito grande entre a maneira de um juiz ver e o outro juiz ver, o algoritmo aprende e se atrapalha. E aí, em primeiro grau, eu posso usar da seguinte forma: eu quero saber como o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entende sobre uma determinada situação para que eu possa orientar o meu julgamento. Posso fazer dessa forma também. Sim. Nós somos algoritmos também. Psíquicos, mas algoritmos. E nós somos algoritmos que aprendem. Nós temos o nosso momento de aprendizado e nós temos o nosso momento de trabalho, de efetivo trabalho e aplicação do que nós aprendemos. Nós aprendemos diferente das máquinas, de uma maneira completamente diferente. Nós colocamos a nossa marca na maneira, naquilo que nós aprendemos. Tá, o senhor está me ensinando isso, mas eu ponho o meu modo de ver especial sobre aquilo, né? Então, estruturalmente, a gente é diferente das máquinas. Cada magistrado tem a sua subjetividade funcionando na elaboração da sua maneira de ver o mundo. Isso aí, no capítulo 15, eu chamei de lei do fator hermenêutico. Eu me inspiro em filósofos, desde o David Hume, e de outros estudiosos, John Mackey, o próprio Hart tem um livro muito interessante a respeito disso, Causation of Law, e a gente verifica que existe um fator hermenêutico, e a gente só consegue fazer, por exemplo, os jurimetristas conseguem fazer um exame das possibilidades do processo se eles fizerem um exame ampliado, correlativo, colocando entre as variáveis o julgador. Do contrário, fica impossível, né? O julgador, ele dá um tom especial para as decisões que ele prolata. Então, no primeiro grau, também é possível. Do livro, modelagem. E aí os nossos tecnólogos vão ter que trabalhar para tentar modelagens que sejam jurídicas e que permitam que essa tecnologia seja posta a serviço dos magistrados. Tá? Quando eu falei que nós somos algoritmos que aprendemos e trabalhamos, a gente aprende para poder fazer o trabalho, é importante a gente entender, e eu tenho uma parte do livro onde eu trabalho isso a partir de uma visão de Ockham, que a gente tem esses dois momentos, o momento que ele chama de judicativo, que é o segundo, e um momento que ele chama de intelectivo, de tomar contato, aprender, ganhar condições de fazer o segundo momento. E aí, é interessante que, nesta construção estrutural interna, que é psíquica, que é subjetiva, é importante que nós consigamos também colocar o aprendizado de máquina a serviço do juiz para ajudá-lo. Né? Certo? Então, olha, eu agora não quero decidir, meu amigo. Eu quero definir como eu vou decidir essas questões. Então, você vasculha aí a base de dados e me dá todo o auxílio que você puder. Né? Então, o aprendiz seria postado, nós teríamos um modelo, que a gente chama, em que o aprendiz seria postado para auxiliar o juiz no aprendizado, quer dizer, na fixação do seu entendimento, do seu convencimento, e não no julgamento, propriamente dito. São dois momentos interessantes. E todas essas perguntas que eu te fiz agora sobre o momento que se pode
utilizar a inteligência artificial, em que se deve fazer isso, porque essa live aqui fica gravada no Instagram e depois ela vai para o YouTube. Nós temos, a partir do ano que vem, uma nova pós-graduação e nós vamos orientar os nossos alunos que assistam essas lives, que assistam essas conversas. Um dos livros que foi adquirido hoje foi aqui para a Biblioteca da Matra 12, e a gente quer que os nossos alunos tenham um conhecimento e uma possibilidade de acesso a esse conhecimento de uma forma bem ampla. Eu estava dizendo no início da live, eu não sei se você ouviu, que escrever 100 a 200 páginas é algo que, para mim, Patrícia, já é bastante complicado. Eu posso te confessar que eu tentei começar e um assunto não jurídico, não tinha nada a ver, um assunto muito light. E precisa, como eu falei, responsabilidade, precisa comprometimento, constância e muita disciplina. Mais de 700 páginas, quase 800, então, com uma densidade, com um assunto tão importante como esse, é algo que, como eu já te disse na primeira conversa que a gente teve, é algo que, se louvar, a gente tem que festejar isso bastante. E certamente você, ao longo dessas quase 800 páginas, passou por alguns desafios e alguns questionamentos próprios. Você poderia relatar para a gente alguns desses, ou um dos desafios que você considere mais relevante? Sim. Foram muitos desafios. Mas se eu tivesse de eleger um deles para indicar aqui, para você e para as pessoas que estão nos acompanhando, eu acredito que foi falar para os dois públicos, os juristas e os tecnólogos, numa obra que trabalha com a realidade desses dois mundos e precisa tentar fazer um compreender o outro minimamente. E são dois mundos muito diferentes, né? Como você muito disse, diferentes. Muito diferentes. A é A, B é B, 1 mais 1 dá 2. Aqui, no nosso mundo, é completamente diferente. Exatamente. Eu tentei o tempo todo manter a comunicação no nível em que juristas pudessem tratar de tecnologia e tecnólogos tratar de direito, sem se desinteressar. Se a gente pega um livro de inteligência artificial puro, a partir da segunda página, qualquer jurista já se atrapalha. Tá? Já vem as fórmulas matemáticas, os algoritmos, aquilo fica um pouco intragável. E é interessante até que o Knut e outros estudiosos dessa área, que são tecnólogos, né, da área de tecnologia, o Skinner, eles mesmos dizem, olha, quem não conseguir acompanhar, leia a parte mais teórica, do começo dos artigos e tal, para tentar acompanhar. E eles, normalmente, estão falando com pessoas da área de tecnologia, e, teoricamente, teriam melhores condições de acompanhar aquelas coisas. Imagina para um jurista. Eu faço um esforço sempre ao longo do livro de conexão dos saberes das duas áreas. Eu tento apontar coisas do direito que são importantes para os tecnólogos e características da tecnologia e da atividade dos tecnólogos que são importantes para os juristas. Em alguns momentos não teve jeito. Eu tenho que dizer, eu digo assim, olha, o pessoal que é desse público aqui salta certas coisas porque não vai dar. E aí, então, eu posso calibrar naquela partezinha o texto para apenas um público, falando apenas para um público. Isso acontece muito não, acontece umas poucas vezes ao longo do livro, mas acontece. Tá? O fato é que o processo eletrônico, ele é híbrido, transdisciplinar, né? Ele é uma mistura de saberes científico e prático muito diferentes, tecnológicos e jurídicos.
Essa transdisciplinaridade, ela é sempre um desafio, e não foi diferente o que eu tive que enfrentar aí para escrever esse livro. No capítulo 1, no início, eu estava um pouco até ansiosa com a sua entrada, me confundi aqui, são 18 capítulos, né? Exatamente, são 18 capítulos. E no capítulo 1, temos aqui, você trata de tecnojuristas e justecnólogos, e sobre a necessidade de se entrar num novo tempo. Eu fui para o conceito de justecnólogos e entrei, obviamente, naquele que nos assiste hoje em dia. Antes era o nosso amigo Aurélio, agora é o nosso amigo Google, e eu posso te dizer que só tem um acesso para justecnólogos. O que você pode me dizer? O que é tecnojuristas e justecnólogos na tentativa de entender que algoritmos podem decidir processos? Eu utilizo essas duas categorias, né, esses dois conceitos, porque nós temos uma hibridização do processo, como eu falei. Jurídico, o processo e-processo, né, o processo eletrônico, ele é jurídico e tecnológico. E, como diz o professor português Manuel Davi Maceno, que eu epigrafei no capítulo 17, aqui, vou aproveitar e fazer a primeira leitura aqui do meu livro, se me permitirem. Pois não, por favor. O professor Maceno me autorizou a publicar essa mensagem dele, que ele fez num grupo de Instagram, e que é muito interessante. Ele diz assim: eu não tenho competências técnicas para empreender estudos inter- ou transdisciplinares. Simplesmente procuro me manter a par do desenvolvimento da tecnologia, no caso da relacionada com a inteligência artificial, para poder pensar utilmente nas respectivas implicações para o direito. Eu achei muito interessante essa epígrafe do professor Maceno. Há duas coisas aí que eu acho que são bem relevantes. A primeira é a seguinte: o professor sabe que a tecnologia avançou e não há como não usá-la. Nós vamos precisar nos abrir para o suporte, para o apoio da tecnologia, né? E a segunda, que é a mais relevante, é que ele admite que há para os juristas um patamar de suficiência de saber tecnológico, vamos dizer assim. Esse patamar é alcançável e, para ele fazer, o jurista fazer o que ele realmente domina, que é tratar do direito. Portanto, ele não quer tornar-se um tecnólogo, né? Não quer aprender a programar, fazer algoritmos e assim por diante. As ciências e técnicas desse outro mundo científico são tão amplas, é bom a gente saber, elas são tão amplas e complicadas quanto as do direito, se não forem mais. Eu que tenho assim um certo domínio das duas, hoje em dia a minha parte tecnológica anda meio enferrujada, mas eu ainda tenho bastante noções, programo ainda hoje. Eu acho essa área, hoje em dia, inclusive, muito mais complexa que a jurídica, né? A esse jurista, como o professor Maceno fala, que tem o saber técnico necessário para pensar o jurídico a partir de uma perspectiva tecnológica, eu chamo de tecnojurista. Ou seja, é um jurista com uma capa tecnológica necessária. E seria assim como o motorista que não sabe como o freio funciona, mas sabe o que esperar e o que não esperar do freio, como usar o freio, né? E falando dos tecnólogos, vale o mesmo raciocínio. Um tecnólogo sabe o que significa introduzir tecnologia num sistema organizacional jurídico, onde tudo é muito diferente das organizações empresariais.
né, onde eles estão acostumados a trabalhar. Como demonstram as percepções assim muito básicas, que eu realço nos capítulos 13 a 16, por exemplo, há características dos sistemas, do sistema jurídico-processual, os técnicos chamam isso de features, né, que não são defeitos do processo. Os juristas filósofos do direito consideram esses atributos do sistema processual como valores. Valores não só jurídicos, como até valores democráticos, né? Então, se necessário mexer nesses atributos, o direito reserva para si o privilégio dessas correções. Muitas vezes essas coisas são complicadores para os tecnólogos. Para fazerem o trabalho deles é difícil com essas características que o jurídico apresenta. Isso coloca a gente, portanto, numa área de risco. A análise de sistemas é uma técnica de otimização de métodos, vamos dizer assim, dos modos de fazer as coisas. Essa é a riqueza da atividade de análise. Um analista olha as coisas e diz, isso com a tecnologia pode ser feito de um modo muito diferente e melhor. O desembargador mineiro, o aposentado, o José Eduardo, que só eu conheço como Pepe, o Pepe, ele fica incomodado quando eu o chamo pelo nome, José Eduardo, porque todo mundo o conhece por Pepe. O José Eduardo, ele diz muito bem que isso não foi feito com o processo eletrônico, infelizmente. O Pepe consagrou, inclusive, a expressão processo de cabeça de papel, alguns já devem ter ouvido isso, para dizer que os analistas não puderam fazer seu trabalho no desenvolvimento dos sistemas eletrônicos para o e-processo. E é verdade, eu diria que isso é verdade. Os analistas de sistemas, em geral, no esforço de otimizar, acionam aquilo que eu chamo de navalha tecnológica, né? Eles fazem desbastes e transformações e modelam as coisas de acordo com as possibilidades tecnológicas. Em geral, nas empresas, eles têm alvos assim, bem claros, bem mensuráveis, e podem navalhar à vontade, utilizar outros modos de fazer, etc. Se o alvo for alcançado, está perfeito, é aquilo que tinha que ser feito. No mundo processual, a gente sabe que não é assim, né? Claro que há objetivos, mas eles são mais difusos, não muito claros. Como o jurista sabe muito bem, processos não têm uma decisão única, correta, a ser dada. Bom, para terminar, então, o tecnólogo que entendeu isso, se preparou para levar a tecnologia ao processo, com essa consciência, eu chamo de justecnólogo. Um tecnólogo com um patamar mínimo, para usar aquela expressão que eu usei para o professor Davi Maceno, que tem um patamar mínimo de conhecimento da área jurídica. Inclusive de seus termos, né? O que é algo bastante importante, dos termos jurídicos. Sim. Aqui, ó, Cristina diz, muito orgulho do amigo Sebastião. O futuro está nas mãos de juristas que saibam tanto sobre o direito quanto sobre a inteligência artificial. Rita Souza, um assunto amplo, conteúdo inédito e muito importante no contexto atual. Parabéns, estamos em festa. E Sônia Roberts pergunta o seguinte, Patrícia, gostaria de saber o que levou o Tavares a escrever este livro? O que o impulsionou, Tavares? Pois não. Muito obrigado a Cristina. Eu imagino, talvez, que seja a Cristina Rona, minha colega de faculdade. Mesmo. Minha colega de faculdade em Maringá, na UEM, onde eu estudei. Cristina Rona Faria. Isso, exatamente. E a outra, como é que era o nome da outra pessoa? Rita Souza, 1992, é assim que é o Instagram dela. Então, essa eu não conheço, mas eu agradeço muito as mensagens. E a minha colega
Sônia. A Sônia minha é magistrada, agora já também aposentada, do meu concurso, da minha turma, professora de constitucional e tudo mais. E ela faz uma pergunta interessante, o que me levou a escrever esse livro, né? O xodó do livro, para mim, o xodó do livro são os capítulos 13 a 16. Eu acho que ali estão as ideias, as pequenas percepções que são determinantes para nós sabermos nos posicionar diante da tecnologia e para os tecnólogos saberem fazer as melhores contribuições para o processo, não perder tempo fazendo coisas que são que não agradam ao direito, me permitam usar essa expressão, mas que não sejam jurídicas. E então, ali, eu tenho a impressão que estão as razões mais profundas que me levaram a escrever o livro. Eu fui escrevendo artigos, estudando, mergulhando nas análises a partir de perspectivas sistêmicas, e aí, conhecendo, estudando o direito mais profundamente, eu fiz o mestrado na Univale, tive grandes professores na Univale, depois fiz uma parte do doutorado, também com excelentes professores, e aprendi a admirar o direito como ciência. Por outro lado, eu tenho esses conhecimentos de tecnologia que me permitem, quando a pessoa fala de um algoritmo, eu sei o que é um algoritmo, né? Eu não estou dizendo que os outros juristas não saibam, nós temos hoje uma imensidão que sabe até mais do que eu. Mas, assim, eu percebia que havia choques claros entre determinadas posturas das duas áreas e que isso seria valioso nós tentarmos aproximar o diálogo. Fazer essas pessoas falarem com um conhecimento um pouco melhor da realidade da outra. Eu tenho um colega de concurso, colega também foi o timoneiro do PJE na partida aqui de Navegantes, o Luiz Carlos Roveda, que foi fazer uma vez uma exposição e um trabalho lá em Brasília. Ele ainda estava na luta, e o PJE estava começando e tal. E aí ele conta, é muito engraçado quando ele conta, eu não sei contar do jeito que ele conta, mas ele estava com os técnicos e eles perguntaram, não, e aí, é vencedor ou é perdedor? A parte é vencedora ou é perdedora? Ele disse, não. E ele respondeu, não, a parte é vencedora e perdedora ao mesmo tempo. Ele disse, assim não dá. Foi a reação do técnico. Quer dizer, ele estava com a maior boa vontade, o técnico também, certamente, estava com a melhor das boas vontades, mas havia uma barreira para o diálogo dos dois, para um diálogo mais produtivo. E eu acho que é isso que eu tento com o livro. Eu posso até não ter feito melhor, deve ter gente que pode fazer isso de uma maneira muito mais efetiva, mas foi isso que eu tentei. Eu gostaria que os tecnólogos, a partir do livro, sentissem, opa, a lei da variância me diz isso, a lei da tendenciosidade me diz aquilo, a lei do fator hermenêutico diz isso. Então, e a partir daí eles podem trabalhar de uma maneira mais construtiva naquilo que a gente chama de modelos. O livro tem um capítulo sobre modelos, porque a gente falou muito de algoritmo, depois em programas de computador, depois falamos de algoritmo de novo, depois em apps, né? Agora, hoje em dia, se fala de apps, mas o que se fala mesmo muito, bastante, é em modelos. Modelar soluções, os tecnólogos podem fazer, têm ferramentas para fazer, basta que eles consigam dialogar com os magistrados, receber essas informações de uma maneira palatável para eles, né? São informações singelas, mas assim, a partir dessas correção de informações, eles conseguem fazer o trabalho deles e, então, nos permitir avançar na concepção, na prática, na entrega da prestação jurisdicional.
E voltando, então, àquela ideia do que se trata, os justecnólogos e tecnojuristas, mas mais especificamente quanto aos justecnólogos, é por isso, então, que o subtítulo da obra se refere ao uso jurídico dos algoritmos aprendizes, é isso? Sim, exatamente. Nós precisamos estar atentos para que a aplicação desse ferramental maravilhoso do aprendizado de máquina dentro do processo seja feito com respeito às características do jurídico. Na proposta do capítulo 18, onde eu faço sugestões para modelagem de um apoiador aos magistrados, eu trabalho claramente com a ideia assim, de olhar como é que é o sistema jurídico, como é que é a cadeia, como é que isso está institucionalizado a partir da Constituição, a partir da lei infraconstitucional, e tento sugerir uma modelagem na base que respeite isso. Quer dizer, que não brigue com a estruturação do jurídico, que facilite, que azeite, né, que engraxe toda essa engrenagem, que permita que ela flua mais escorreitamente, que seja mais produtiva, mas que ela seja respeitada. Eu menciono num dos capítulos, não me lembro agora exatamente no qual, um estudo que eu já tinha utilizado em outros artigos meus, de uma pesquisadora americana chamada Danielle Kitt-Citron. Ela é da Universidade de Maryland e ela fez um estudo muito interessante sobre o uso de tecnologia, não exatamente de inteligência artificial do machine learning, mas uso de tecnologia para acelerar o processo de concessão de benefícios. E ela, no final da pesquisa, ela chegou à conclusão que os programadores, ao escreverem, ao automatizarem aquelas políticas estabelecidas pelo legislador para a concessão dos benefícios, eles criavam políticas diversas, políticas diferentes. Quer dizer, eles se punham, talvez até inconscientemente, mas eles acabavam usurpando o papel do legislador, que era o único autorizado a mudar aquelas políticas, né? No caso do processo judicial, no caso da adjudicação de decisão, a mesma coisa. Nós temos uma difusão na base que ela tem um caráter protetivo. Eu trabalho com uma ideia que vem do Luiz Juará, um argentino que trabalhou muito aqui na UFSC, e ele é muito crítico e chama atenção ostensivamente para as possibilidades e para os desejos e os interesses de pessoas que gostariam de se apropriar, por exemplo, de um mecanismo decisório dessa natureza uniformizada e mecanizada por algoritmos, né? Então, isso colocaria, o Lanier tem falado isso, o Harari tem falado isso, as centrais de decisão dominadas por algoritmos, com unificação, elas são uma ameaça aos sistemas democráticos e aos sistemas jurídicos, né? Por isso que eu acho muito relevantes os dois axiomas que eu menciono no capítulo 13 e 14, o axioma do monojuízo, o axioma da substituição. Eu acho que eles falam de realidades muito simplórias do processo, mas que são valores imensos dentro dos regimes democráticos. E nós precisamos entender isso, nos preocupar e saber que isso pode ser, sim, atacado, prejudicado, se nós não soubermos usar a tecnologia de uma maneira adequada, né? Primeiro artigo
que eu escrevi nesta área, assim, lá pelos anos 2006, 2007, eu lancei um princípio, na época nós estava na moda de nós lançarmos princípios disso, princípios daquilo e tal, e eu lancei o princípio da subinstrumentalidade, da dupla instrumentalidade ou da subinstrumentalidade da tecnologia. Bom, esse artiguinho, ele era simples, pequeno, mas ele era muito objetivo. E ele propunha que a gente considerasse a tecnologia técnica a serviço da tecnologia jurídica, que é a nossa tecnologia de organização dos sistemas sociais, né, o que é o direito. E, ou seja, ele claramente dizia, não, a palavra final deve ser dos juristas. Nós temos que estar abertos, nós não podemos ser luditas, né, destruidores de máquinas, e ser no-tech, como outros chamam, quer dizer, o pessoal que, não, se tem tecnologia eu não quero, acho que essa postura não nos interessa. Também não devemos ser ufanistas, se é da tecnologia, é maravilha. É maravilhoso, é místico, vai resolver todos os nossos problemas, finalmente nós nunca conseguimos dizer o que é o direito e agora a tecnologia vai dizer para nós o que é o direito e assim por diante. Né? Entre esses dois extremos, nós podemos fazer... Com licença. Entre esses dois extremos, nós podemos assumir uma postura assim bem clássica, categórica, dizendo, não, do direito cuidam os juristas. Senhores tecnólogos, senhores cientistas da área das ciências da complexidade, tragam tudo o que puderem para nós. Expliquem, nos convençam, e nós vamos ver se isso está de acordo com o ordenamento jurídico, se atende ao devido processo legal, por exemplo, quando nós falamos de processo, né? E assim por diante, e vamos dizer, use-se ou não use-se. É o princípio da subinstrumentalidade da tecnologia técnica. Usando a serviço do direito. A serviço do direito, juridicamente. O Pepe disse aqui no meio, enquanto a gente estava conversando, perfeito, o jurista não precisa saber programar. Na maioria das vezes, será um programador medíocre. Exceção, claro, do Tavares. Aí ele completa, Tavares é a exceção que justifica a regra. Meu abraço para o meu querido amigo José Eduardo, meu guru, eu o considero meu guru. Aprendi muito com o José Eduardo. Nos agradecimentos do livro eu menciono e digo, olha, eu era um antes e sou um depois de ter tido os contatos com o José Eduardo. Ele realmente é uma pessoa fantástica, que só conviver com ele só engrandece a gente. E aqui nos acompanham também, eu falei no início da live, quando você não tinha entrado ainda, o desembargador Amarildo e a desembargadora Maria Heleda. Muito bem-vindos, muito obrigada. O livro tem, então, quase 800 páginas, e, como eu já disse, é uma obra que exige fôlego para ser escrita. Você, em algum momento, pensou em dividi-la em volumes ou sempre teve a ideia de colocá-la de uma forma única? Sim, realmente ficou um livro imenso, né? Ficou assim, pesado e grande, extenso. E os editores chegaram a me sugerir que fizesse a divisão em volumes. Acontece o seguinte, eu não sei, eu posso até ter errado, mas eu achei interessante entregar à pessoa o todo, porque a pessoa poderia ir direto ao volume 3, por exemplo, e toda a parte de embasamento daquilo que eu estou dizendo lá, ele não teria em mãos. Assim não. Assim, se o livro é físico, nós temos, claro, uma
um problema de custo, de impressão, e assim por diante. Mas a pessoa tem o todo. E aqueles que quiserem, por um valor muito pequeno, podem ter o e-book. O e-book já está disponível naquela Amazon. E aí, não tem esses inconvenientes de peso, de quantidade, até de custo de impressão, né? Esse aqui, por exemplo, eu fiz uma compra para lançamento, e o custo realmente, eu estou até vendendo alguns aí, apenas pelo preço de custo que eu paguei para a gráfica, vou pagar ainda, e, e realmente o preço salga um pouco. Mas também não é grande coisa. O preço de custo desse meu livro aqui foi R$ 75. E é uma obra, quem gosta de livro físico, é uma obra assim que ficou gostosa de ler, bem diagramada. Essa aqui especificamente não está em papel branco, está num papel mais confortável para leitura e tudo mais. Então, eu achei melhor fazer assim. Para quem gosta de ler, tem um livro assim que você pode saboreá-lo por partes e poder, no livro físico, até escrever anotações do lado, trazer as suas impressões, é muito bom. Eu sou da ideia de que ele teria vindo como ele veio, de uma forma única e não em volumes. No prefácio, o professor Iris Rover, ele é assim que fala o sobrenome dele? Rover, Iris Rover. Ele é diretor, ele é doutor pela UFSC, professor nos cursos de Direito e Engenharia e Gestão de Conhecimento. Ele realça que há uma linha base na organização da obra, que é a visão sistêmica de Niklas Luhmann. O que significa e no que interfere na obra? De fato, o professor Iris Rover, ele faz um trabalho extremamente relevante na nossa universidade, em Florianópolis, porque ele faz um trabalho misturando direito com gestão do conhecimento, engenharia do conhecimento e assim por diante. E é um trabalho, portanto, transdisciplinar. Ele é um incentivador, é aquele professor típico, né? Professor que a gente percebe, não, esse aqui é professor mesmo, né? E ele gosta, incentiva muito, sempre me incentivou, sempre me convidou para apresentar coisas para ele, nos eventos que ele faz e assim por diante. Então, ele é uma pessoa bem especial. E ele tem uma peculiaridade, ele é um sistêmico maturaniano, de Maturana. A base teórica dele, o marco teórico dele é Maturana, Varela e a teoria sistêmica. Então, é natural que ele, botando o olho no livro, ele perceba isso. Ele perceba, opa, mas isso aqui está organizado de acordo com a visão sistêmica. O leitor comum, eu diria, eu vou chamar de leitor comum, aquele leitor que não está familiarizado, né? Me perdoe, eu não estou diminuindo ninguém, eu só estou dizendo, tem muitos leitores que não estão habituados com as teorias sistêmicas do Maturana, ou a teoria sistêmica do Luhmann, que é o meu marco teórico, né? O professor José Eduardo, por exemplo, ele trabalha com outros pensadores de outra linha. E ele percebeu isso, percebeu mesmo que sejam linhas diferentes, correntes diferentes, ele percebeu que tem ali uma base. Mas o leitor comum, aquele que não domina essas áreas teóricas, ele nem vai perceber, ele vai passar pelas coisas, ele vai, assim, provavelmente receber noções de estrutura, de sistema, de função, de autorreferência, que são noções fundamentais para as análises que eu faço,
mas que não estão destacadas como, olha, eu estou tratando agora desse aspecto sistêmico específico, né? Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Como ele é muito, assim, ele é muito ligado nos detalhes e ele é muito perceptivo, né? Está habituado. Olha, trabalho de aluno o tempo todo, de banca e tal. Ele olhou, pô, isso aqui está com uma estrutura, o que para mim é um elogio. Dizer que, vindo dele, dizer que há uma linha metódica, né, metodológica no trabalho, no livro, que tem essa conexão sistêmica, e tem mesmo, porque você pega um livro do Luhmann, por exemplo, Introdução à Teoria dos Sistemas, do Luhmann, ele vai falar de várias categorias, disso, sentido, bababi, estrutura, função, autorreferência, interpenetração, isso, e eu usei essas categorias teóricas na estruturação, porque elas são úteis para você fazer análise, são muito úteis. Tem um anexo, que é o anexo, acho que é o anexo 2, que é especificamente sobre interpenetração, um conceito que o Luhmann lançou, explorou numa obra de 1984 dele, que se chama Sistemas Sociais, e que é perfeito para a gente pensar o processo. A interação juiz-processo. Estou vendo aqui o anexo, estou acessando o anexo 2 aqui. Deixa eu ver se é o 2, eu tenho a impressão que é o 2. Interpenetração. Isso, é esse aí. É esse mesmo. E, por fim, uma pergunta aqui para encerrar a nossa live, já te agradecendo muito, muitíssimo, que é do lançamento do livro. Já para pegar, Machine Learning nas decisões, o uso dos algoritmos aprendizes. Para encerrar, a Sônia perguntou o que te levou a escrever o livro. Já pensando aqui nos nossos em poucos meses, fora a leitura do seu livro, o que você poderia orientar para que a pessoa pudesse estar preparada para esse mundo da inteligência artificial que bate à nossa porta de uma forma incessante e exige uma mudança de paradigmas? Olha, eu perdi um pouco da sua pergunta, travou, né? Então, vou repetir. Para os nossos alunos que em pouco tempo poderão e deverão assistir essa live, fora o teu livro, o que você indicaria para que nós possamos ingressar nesse mundo da inteligência artificial que bate às nossas portas e que exige, sim, uma mudança de paradigma? Olha, nós falamos dos desafios para escrever o livro. Isso. E, né, aí numa das perguntas, e um deles foi essa história eu respondi dizendo que uma das coisas foi tentar manter um diálogo com os dois públicos. Uma coisa que é, assim, muito, muito impressionante é a evolução das coisas. E, assim, sempre de uma maneira muito utópica, né? Hoje em dia nós vivemos de pequenos textos, sem muita profundidade, jornalistas passam ideias muito rapidamente a respeito de A, de B, e todo dia tem novidade. A tecnologia é massacrante nesse aspecto, né? E a gente nem... Eu costumo ver que o mundo parece que é nos apresentado em pequenas pílulas, né? Eles vêm com pequenos conhecimentos assim para serem absorvidos de uma forma rápida e já passar para o seguinte. Exatamente. Então,
E muitas vezes, essas pílulas, elas vêm douradas, né? Tecnologicamente douradas, porque por trás delas estão os que querem buscar investimentos para os seus empreendimentos, sustentação mercadológica para as suas ideias e assim por diante. Então, é muito difícil de você conviver, acompanhar isso tudo. Então, para escrever o livro, eu tive que me manter num nível um pouco mais distante. Por exemplo, eu falo aqui do GP, vou falar em português, né? Não é GPT-3, vou falar GPT-3, da OpenAI, que é a última palavra que está aí no ar em termos de modelo para tratamento de linguagem natural e que nos interessa muito, né? Na área jurídica. Mas eu estava escrevendo o livro e já saiu, já estão falando, já estão anunciando o GPT-4. E o GPT-3, ele já foi um salto fantástico em relação ao que nós tínhamos antes, de 17 bilhões de parâmetros, ele pulou para 175 bilhões de parâmetros na rede neural dele, a possibilidade de trabalhar com essa quantidade de variáveis. E o GPT-4 já estão falando em 3, 4 trilhões de parâmetros, né? Isso nos leva para patamares de possibilidade de tratamento cognitivo, assim, assustadores. Então, é muito difícil você encontrar uma obra que esteja up-to-date, atualizadíssima, falando de tudo, porque quando o autor terminar, aquilo já deu uma evoluída razoável, né, a respeito. Em todos os aspectos, na verdade. Então, indicar uma obra é bem complicado, né? Indicar uma obra, leia essa, Mas leia aquela. eu não digo necessariamente uma obra. Eu faço referência a um livro, a um filme, algo mais fácil, né, do que um livro para te introduzir a ideia. Quem sabe a pessoa assiste ao filme, assiste a um seriado, algo assim, e depois começa a ler o teu livro. Para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade sobre o tema. Porque, por exemplo, o Pepe, que já é bastante conhecido no assunto, a própria Sônia, eu tenho certeza que eles já sabem como chegar e como acessar as palavras que estão no teu livro. Mas o que eu não falei, não quis fazer referência necessariamente a um outro livro ou um outro artigo, mas algo assim relativo a filmes, a seriados, alguma coisa nesse sentido. Sim. Olha, eu vou falar um livro que eu acho muito interessante, de uma pessoa que é da área, mas que fez um livro mais leve, mais suave, então, que eu acho muito, muito, muito interessante. É um livro que nem é tão recente assim, deixa eu ver onde é que ele está aqui, de 2010. Tá? O autor é Jaron Lanier, se a gente ler em francês. Mas ele é americano, então deve ser Jaron Lanier, os americanos devem dizer assim, né? E é Gadget. Você não é um aplicativo. Eu acho muito interessante esse livro, é gostosíssimo de ler, e ele nos leva a pensar em, olha, não é bem assim, isso é assim, você não é um aplicativo, né? Você não é mesmo um aplicativo, você é diferente. E essa obra dele, eu acho que como obra é interessante. Agora tem muitos
muitos filmes que são ficcionais demais, né? Eles nos levam já para o robô que assume consciência, que ganha consciência no pós-singularidade e assim por diante. E mata Né? o homem, Deus, e faz a sentença num lugar Isso, acabou, né? tipo Ex Machina, né? E assim por diante. Quer dizer, que a robozona lá acaba enganando os humanos, que achavam que eram mais espertos que eram, e sai por aí cuidando do mundo. Então, Então não é nada disso mesmo, né? não, Não. não. E os conceitos, só aproveitando essa sua preocupação, no capítulo 1º, eu tento fazer uma homogeneização de conceitual, semântica e pragmática. Eu trabalho semanticamente, eu faço o Kine, ele trabalha com a noção de conceitos redutivos, definições redutivas, então eu tento fazer mais ou menos isso, dizer, olha, quando falar dataset é isso, quando falar tecnojurista é isso, justecnólogo é aquilo, os conceitos para a gente poder conversar, né? E os tecnólogos, por exemplo, eles costumam, e a pessoa comum costuma falar, quando fala em competência, eles lembram de capacidade. Então, dizer que um juiz é incompetente, puxa, ofendeu o juiz, né? E na realidade, a competência tem uma concepção, tem um conceito bem claro, jurídico, que não tem nada a ver com ser capaz, não ser capaz, ser muito capaz, pouco capaz. Né? Então, isso acontece muito na tecnologia, porque a tecnologia muda muito. Todos os dias eles são muito criativos, os tecnólogos. E não é porque também só eles sejam criativos, é que na área tecnológica você tem as novidades todos os dias, e essas novidades não têm nomes mesmo, não têm denominação adequada, então eles precisam conceituar. Por isso que nós falamos em português, já tem lá no Aurélio, software, hardware, e assim por diante, que são palavras que não existiam e que nós hoje em dia precisamos ter para poder nos comunicar. Além disso, eu faço uma tentativa de homogeneização no sentido prático, pragmático, porque uma coisa é você ter o conceito, outra coisa é ver como as pessoas usam essa palavra no dia a dia, no mundo da vida, como diria o Wittgenstein. Né? Então, isso tem aqui no livro. No primeiro capítulo. No primeiro capítulo. No capítulo 1, eu faço isso. Eu disse, olha, isso é isso, aquilo é aquilo. Blá, blá, então, blá, no primeiro capítulo, você já acessa o leitor a esse mundo. Exatamente. Eu tento criar condições para ele enfrentar o resto do texto. E a gente poder dialogar. Né? Parece um glossário, mas não é. Ele embora ele esteja organizado alfabeticamente, se você olhar aí, você vai ver que tem algoritmo, aprendizado automático, e assim por diante, em ordem alfabética. Comunicação cibernética, comunicação hermenêutica, Big Data, né, ou Big Data. Então, a pessoa, ao passar por esse capítulo, ela vai ganhando condições de fazer a sequência da leitura. Ao passar por esse capítulo, ele já tem o arcabouço. Isso, conceitual. Conceitual para chegar. Isso, E aí, na parte, no item 1, 2, eu saio dessa parte, assim, muito semântica, né, puramente semântica, e vou mais para uma tentativa de uso dessas palavras, mostrar usos da palavra. E vejam que aqui, como o livro serve para os dois campos, do direito e da área de programação e tecnologia. Juiz é um humano, decisor ocupante de um órgão do Poder Judiciário e incumbido de expedir decisões terminativas, que põem fim ao processo, ou não, interlocutórias ou finais num e-processo. Muito bom. Então, exatamente.
Então, a minha pergunta sobre obras, livros que pudessem ter termos inclusive, filmes que pudessem fazer com que a gente pudesse acessar aqui o livro de uma forma mais completa, não precisa, está tudo no capítulo 1. Está. Sim, Está o básico está aí. E está de uma maneira resumida, Patrícia, de uma maneira leve. E por ordem alfabética. Em ordem alfabética e de uma maneira leve, assim, sem grandes aprofundamentos. Não. Máquina virtual, processo e processo, procedimento judicial, machine learning. Então, esquece a minha pergunta. Não. Processamento de linguagem natural, né, que é importante. Inteligência artificial, estrutura. Isso. Aí tem o tecnojurista e o justecnólogo. Isso. Né? Mas foi bom, porque pôde ser explicado o que a gente tem aqui no capítulo 1. Eu vou agradecer a presença de várias pessoas aqui e eu vou fazer de uma forma saltada. Sem mencionar as outras, não quer dizer que eu não estou fazendo reverências demais. Falo aqui do doutor Fabiano Varela, que é um advogado de Lages. Falo aqui do nosso colega Felipe Calvé, que é juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Falo da Andréa Haus, que é nossa juíza aqui. Rosilane e Armando Zilli, que são nossos juízes. E Leonardo de Lis, que é servidor da Justiça do Trabalho. Então, eu já falei do Pepe, do Amarildo, da Marileda, agradecendo muitíssimo a todos e te agradecendo muitíssimo mesmo, de coração. De novo, o livro está aqui na Matra 12. Se alguém quiser adquiri-lo, as coordenadas estão no Instagram, a forma de fazer o pagamento, os valores, inclusive o valor do e-book também. Tavares, com assim, muita gratidão mesmo, muita gratidão, eu te dou a palavra para as considerações finais e te agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui e explicar para todos nós do que se trata o seu livro. Eu já te dou os parabéns e, de novo, louvo, reverencio o seu trabalho. É um trabalho muitíssimo importante para todos nós. E eu digo por mim também, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de poder entender e poder aceitar a inteligência artificial no nosso mundo. E eu vejo que a sua obra vai ser importante para mim, Patrícia. Então, eu te dou a palavra, que eu com certeza vou ler. Eu te dou a palavra para as suas considerações finais e a gente poder encerrar aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Se alguém precisa agradecer aqui, mais uma vez, sou eu. Agradecer a você pela gentileza e a disposição imediata que você teve para promover esse lançamento virtual do livro, através da nossa querida associação. Agradecer à Matra em si. Eu gostaria de mandar o meu abraço muito fraterno para o amigo Amarildo Carlos de Lima, desembargador, que me acompanhou em alguns momentos importantes nessa carreira, inclusive da vida tecnológica, né? e que era daquele grupo a quem eu agradeço no livro, nos agradecimentos, e que me convidou para fazer a primeira exposição do segundo artigo que eu escrevi, que também é um artigo que ficou por aí, dias atrás ainda vi alguém, dias atrás não, mas uns 2 anos atrás ainda vi alguém apresentando aquele artigo na ENAMAT. É um artigo de 2008, e que eu tive a oportunidade de apresentar lá na Escola Judicial de Minas Gerais, ao lado do meu amigo Pepe, José Eduardo. Mandar um abraço para gostaria de mandar um abraço também para minha esposa, que deu uma força imensa para a produção dessa obra, imensa, vocês não imaginam quanto, né?
E, com esses agradecimentos, eu gostaria de dizer que o que eu tentei fazer foi provocar reflexões. Se a gente falar a respeito de algumas dessas ideias daqui para frente, eu terei atingido o meu objetivo. Né? Terei atingido o meu objetivo. É importante, muito importante, que os juristas, principalmente, se envolvam nessas discussões, se envolvam no pensamento dessas questões. Nós somos os magistrados, nós somos o processo vivo, né, operante, que está aí, e que precisa lançar mão desses ferramentais para poder fazer de uma maneira mais eficaz, talvez, vamos dizer assim, ou mais eficiente, ou mais rápida, o nosso trabalho, né? Trabalho de julgar, de entregar a prestação jurisdicional. Com isso, eu acho que cabe agora só agradecer a todos que se fizeram presentes e pedir que, podendo, divulguem o livro, divulguem as ideias, critiquem, né, malhem o pau aí, como dizia aquele rapazinho, como dizia, como é que era a história do Marquinho, Dale Marco, né? Dale Marco, né? Então, que ajudem no aprofundamento dessas questões todas, tentem entender, para a gente tentar entender cada vez com mais profundidade onde o jurídico pode ser ajudado pela tecnologia e onde não pode. Obrigado a todos, obrigado a você mais uma vez. E eu encerro aqui com Terezinha Bonfante. Sucesso puro, doutor Tavares. Eu precisava tanto disso quando trabalhava com o direito. Os colegas da Ativa terão este apoio tão importante. Terezinha, obrigada pela presença. E, de novo, te agradeço muito, Tavares. O livro está aqui na Matra 12, vou mostrar para vocês de novo. Está à disposição para compra. Nós vamos divulgar seguidamente nos stories durante esse recesso. E quem tiver dúvida pode ligar aqui, pode mandar e-mail e pedir orientações para aquisição. Muito obrigada. Um beijo bem grande, tudo de muito bom, saúde, paz, e que esse fim de ano seja muito bom e do ano que vem de muitas vendas de livros. Sucesso. Obrigado. Obrigada. Tudo de bom.